Vamos então para a lição de domingo, que tem como tema título Vivendo o Hoje. Quando olhamos ao nosso redor, reflete a autora Nina Atkinson, vemos um mundo em convulsão, sofrendo diante dos sinais que Jesus predisse e que se cumprem diante dos nossos olhos. Paulo também falou desse assunto, né? Jesus lá em Mateus 24, Paulo nos fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, em 2ª carta a Timóteo capítulo 3. Guerras e rumores de guerras, nações contra nações, fomes, pestes, terremotos, perseguições se multiplicam e parece ser apenas uma pálida ideia daquilo que ainda vai acontecer porque as coisas vão se intensificando. Sim, nós estamos vivendo dias solenes. Não sabemos o que nos reserva o futuro, não sabemos quanto tempo estamos da volta de Jesus. O tema Vivendo Hoje nos chama a atenção, irmãos, que apesar de todas essas lutas, dos sinais que estão se cumprindo, nós não podemos nos acostumar com isso e perder de vista que o fim está próximo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, aparece aqui na lição, disse o seguinte, na Nova Versão Internacional: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio de suas orações. Pedro nos convida a pôr atenção de que o fim está próximo e que não podemos perder isso de vista, não podemos nos acostumar com os sinais se repetindo. Depois, Tiago escreveu: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos anos, faremos negócios, teremos lucros, mas vocês não sabem, diz Tiago, o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Ele pergunta. Vocês não passam de uma neblina, um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. Nossa vida, irmãos, é muito tênue, é muito sensível, é um fio que facilmente se rompe. E esta é uma advertência, eu não sei o que vai me acontecer. E a autora chega a mencionar, nós que estamos estudando, não sabemos. Não sei que horas você está ouvindo essa mensagem, ouvindo a gravação ou assistindo esse vídeo, mas se for pela manhã, não sabemos se vamos chegar ao final desse dia com vida. Não queremos ser catastróficos nem alarmistas, mas essa é a realidade. Por isso é essencial, ela diz, assegurar diariamente o nosso relacionamento com Deus e viver consciente da nossa necessidade dele e de sua graça salvadora. A pergunta 1 traz aqui para nós o Salmo 80, que é um salmo de Asaf. E é interessante que o refrão deste salmo é assim: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isso ele vai repetir mais 2 vezes. O auxiliar do professor, ele trouxe alguns comentários interessantes sobre esse salmo e ele menciona aqui, então esse refrão vai aparecer no verso 3, no verso 7 e no verso 19 do salmo. E este refrão, ele é um chamado de Deus para restauração, um chamado de Deus para que o seu povo retorne para ele. E é interessante, irmãos, que aqui a lição, o versículo, esses que eu mencionei, o 3, o 7 e o 19, ele menciona: restaura-nos, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto sobre nós. Essa ideia de resplandecer relaciona-se também à bênção sacerdotal lá de Números capítulo 6, que na verdade era a bênção que Deus entregou para o sacerdote, para que com esta bênção Israel fosse abençoado. Não era bênção do sacerdote, mas de Deus para o povo por meio do sacerdote. Essa ideia do resplandecer do rosto significa iluminar, envolver em glória. Quando Deus ilumina, quando Deus resplandece a sua luz sobre o seu povo, Deus vê o seu povo com uma luz favorável.
Às vezes queremos iluminar alguma coisa, precisamos mexer em alguma coisa. Olha, a gente ilumina aqui para mim. Você está com as duas mãos ocupadas, alguém vai lá e ilumina. Então, esse resplandecer de Deus é Deus iluminando o seu povo para tornar-se favorável a Ele, para lhes conceder graça e paz. É um contraste entre o resplandecer do rosto e o levantar do rosto, que aparece lá também na oração sacerdotal. O levantar do rosto é um sinal de que Deus recebe o seu povo, olha para o seu povo de forma favorável, de forma agradável. E o resplandecer do rosto indica que Deus ilumina o seu povo com as bênçãos da graça e da paz. É muito lindo isto, a gente perceber essa ligação e o significado deste Salmo 80, que é uma oração, é uma súplica, não é? E ela nos leva a pensar, irmãos, que todos nós estamos vivendo hoje, é o título para a lição de domingo, todos nós necessitamos de um reavivamento diário em nossa vida, porque é fácil cair na rotina, diz a autora, e até nos esquecemos daquilo que Deus faz, já fez e ainda fará por nós. Mas quando nós aceitamos o que Jesus fez por nós, quando relembramos isso cada dia e nos inclinamos em oração e agradecemos a Ele, especialmente pelo perdão dos nossos pecados, que nós estamos sob a sua bênção, sob a sua luz, sob a sua proteção, uma nova vida espiritual, uma renovação da nossa vida espiritual acontece. Esse é o propósito da lição de hoje, nos lembrarmos, irmãos, que nós temos uma responsabilidade diária com Cristo, a cada dia renovando-se na nossa experiência, na nossa experiência e na nossa caminhada. Eu espero que a sua caminhada seja assim, de renovação diária, de iluminação diária por parte de Deus, de restauração de Deus na sua vida e na minha vida. É o que eu desejo para que obtenhamos, como diz o refrão, para que sejamos salvos. Então, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Quando Deus nos restaura, quando Deus nos perdoa, nos transforma, quando Deus ilumina a nossa vida com graça e paz, quando o rosto de Deus se torna favorável para nós, então nós experimentamos a verdade e a bênção da salvação. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição do domingo.